Vamos falar um pouco sobre Flex Layouts, que estamos trabalhando também, e que Flex Layouts basicamente o que permite é maior flexibilidade, como lhes comentou o Armin no overview. A ideia não é apenas trabalhar com o poder que nos oferece Bootstrap, no conceito da divisão da tela em 12 colunas e como os dados devem ser reorganizados quando eu jogo com os tamanhos da tela. Isto é complementar e, digamos, dá uma flexibilidade maior, já que nos permite, como nos disse Armin antes, esse tipo de interface, onde não sabemos exatamente qual é a largura que tem cada um dos elementos. Pode ter uma largura variável e também a possibilidade de calcular e de mover esses elementos com base no tamanho da tela. Também, não só mover o elemento, todo o elemento em si, mas também poder ajustar particularmente as tabelas e conteúdo de cada elemento com base no tamanho. Neste caso, em execução web, vemos que temos cada uma das fotos com suas ações à direita, e nessa tela menor, as ações abaixo, se colocam abaixo. Com isso, falamos de Flex Layout, com certas funcionalidades que tem CSS no caso da web, o que nos permite modelar esse tipo de interfaces de uma forma muito mais potente que o Bootstrap inicialmente, com a divisão de 12 colunas. Para o caso de web, o que temos é uma nova forma de visualizar o grid, um Custom Render do grid, que aqui permite definir com FlexView e, no momento de habilitar esta propriedade, o que o IDE faz é disponibilizar essas outras propriedades, que dizem justamente como deve se comportar esse Flex Layout. A direção que terá, se é por linha ou por coluna, se é linha invertida ou coluna invertida, aqui são essas quatro. Como se faz o wrap dos elementos, o que acontece, digamos, quando eu tenho uma certa linha com uma quantidade de elementos e o tamanho não é suficiente para mostrar todos. Por exemplo, aqui o que está fazendo é jogá-los para a próxima. Como irá justificar o conteúdo? Se começa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se estará centralizado, se deixaremos espaço entre os elementos. Aqui há muitas opções que nos permitem justamente essa flexibilidade. Mais opções dentro de Flex Layout, como queremos o alinhamento dos itens, isto é, basicamente como se alinham os itens nas linhas. Aqui separou um pouco o texto, mas como alinharemos a linha quando há espaço extra nos containers? Se nos sobra espaço, podemos visualizar este conteúdo de diferentes maneiras. Bem, e com relação a SD, digamos, aplica-se o mesmo conceito que estava sendo dito para a web, referente à UI. Neste caso, em SD, é quando queremos mostrar componentes com largura variável. Temos aí como exemplo este tipo de componente, que são de uma determinada largura, e depois este outro, que ocupa toda a largura da tela, então. Vão se acomodando com FlexGrid. Vão se acomodando conforme o espaço do container, se este o permite. Se este é, por exemplo, um tablet, se acomodariam em sua linha, por exemplo. E quando se tem menos espaço, iria para baixo. Por exemplo, com a propriedade que comentava, o FlexWrap, que mostra no desenho, se vê o comportamento de como vai carregando os itens. Então, para agregar algo mais, no Wiki podemos ver o exemplo desta aplicação, BitBit News, que é uma aplicação de notícias sobre criptomoedas. Então, temos um grid com as notícias de criptomoedas e, aninhado, temos outro grid que mostra a criptomoeda associada a esta notícia. Então, como não sabemos esta quantidade nem tamanho, dizemos com Justify Content que irão se agrupando estas criptomoedas da direita para a esquerda, na parte superior da notícia. Então, um pouco mais sobre grids, isto também na versão 16. Temos Smart Grids, o que traz muito mais poder aos grids que vínhamos trabalhando. Este é um exemplo da KB do evento, este com os palestrantes. O usamos para conseguir o comportamento deste grid de palestrantes que é paginado horizontal à direita, no qual pode ser visto como um hint, uma dica de que a navegação será à direita, porque se vê um pedacinho do item que está oculto. Se conta, como podem ver, com 3 itens, 3 palestrantes por coluna, e esta paginação.
Antes, se quiséssemos fazer desta forma, poderíamos fazer, mas tínhamos que codificar muito mais. Agora é simplesmente como na imagem que vem à direita, aplicando o SD Smart Grid com Scroll Direction horizontal e com itens por coluna 3. Só com esta programação já temos o resultado que vemos aqui na tela. Então, algumas coisas mais. A Unique Property para grids, tanto em web como smart devices, se adicionou. Inverse Loading nos grids é a carga inversa. Este uso poderia ser em uma aplicação de chat. O Refresh Method para grids em SD Panels e Work With for Smart Devices. Arranjos e melhorias no que é Multiple Selection for Smart Devices e a mudança em Runtime da propriedade ShowPageController em grids. Alguma coisa a mais sobre grids em web. Bem, sobre os grids em web também melhorias que tivemos nesta última versão. Também a propriedade Unique, o Inverse Loading também, tem esta consideração quando as rows são diferentes de zero, também no caso do chat. É possível setar um header fixo no grid. O tema é a edição dos grids e a modelagem dos estilos. Será bem mais simples agora. Header Property e Header Text, que são duas novas propriedades, e Select e Deselect, que também fizemos muitas melhorias. Com relação ao tema de CSS Frameworks, estava falando que se subia como arquivo com as referências das classes disto. Haverá alguns incluídos em Genexus que já tenha dentro de suas classes suas referências? A princípio não, porque não vemos necessidade de já fornecer essas coisas que sobrecarreguem a KB, digamos, partindo do zero, e isto deixamos para o usuário decidir. Mas, por exemplo, o Bootstrap, que já está incluído e empacotado dentro do Genexus. Sim, mas o Bootstrap tem a particularidade que o utilizamos justamente para resolver o tema de colunas responsivas. Por isso, usamos inicialmente o Bootstrap com todo o set de coisas. Não somente os scripts que resolvem, digamos, como devem comportar-se a aplicação com base no tamanho, mas também alguns estilos que já estavam aplicados a controles que nós distribuíamos. Agora, o que fizemos foi separar isto. Deixar o poder do Bootstrap para calcular o tamanho do referido controle na interface e permitir integrar outros CSS Frameworks que possam coexistir com esta lógica, mas não com o estilo Bootstrap. Então nós seremos responsáveis por manter a versão do framework que queremos. Correto, dependendo de que controle queira utilizar e de qual seja seu provedor, digamos, nesse caso Semantic UI, você vai importar esse CSS Framework e vai utilizá-lo ao modo controles. Dizia que quando passa a importar um objeto pode fazer uma referência a um CSS Framework ou inclusive a um CSS feito por designer sobre este CSS Framework. O que acontece se o designer usa outras classes que não são classes do CSS Frameworks, são classes definidas por ele no momento da importação? Isto substitui as classes que já tenho no tema da KB Genexus? Ou como funciona neste caso? Em nosso caso em particular, trabalhamos com designers que montam um CSS e depois a consolidação é um processo manual que temos que fazer. Claro, bem, aí depende de muitas coisas, digamos, do CSS mesmo. Se utilizar os mesmos nomes de classes, se seu designer utiliza os mesmos nomes de classes que você já tenha definido, aí provavelmente vai haver um conflito. E você terá que definir prioridades na propriedade da classe para que uma ganhe da outra. Mas isto, digamos, as classes podem complementar, podem utilizar as classes de seu designer ou do CSS Framework e adicionar classes próprias suas ao tema, com a concatenação de classe que permite o CSS, um espaço no nome da outra classe. Creio que já está muito bem resolvido, já que com este poder você terá uma modelagem bem mais simples do que é agora. Não há um processo de importação de um arquivo que estava numa consolidação? Não. O CSS que gera seu tema é independente do que vai utilizar, digamos, o CSS Framework. O CSS Framework, ao ser inserido em Genexus,
definirá este arquivo estático que se chamará, por exemplo, semanticui.css, que será independente do que gera o seu objeto tema.